Um, dois, três. Entrevista com o Wilson das Neves, hoje é dia 15 de janeiro de 2006. Você estava falando, começou a falar de que o Marçal era um filósofo da vida. Explica melhor isso aí. As frases que ele dizia, né? Nesse meu disco, O Som Sagrado, eu fiz um samba com Paulo César Pinheiro e Zé Trambique, justamente homenageando ele, falando as coisas que ele falava, como ele dizia: não quero saber o preço da banha, quero comer engordurado, eu moro em cima do sapato. Ele tinha essas coisas, né? O baile já terminou pra você, o teu bloco já passou, ele falava essas coisas. E é isso, Marçal era isso aí, muito filósofo mesmo, né? Um poeta popular, que tinha as frases dele, né? Dava aqueles momentos de lucidez, ele saía falando, e todo mundo achava engraçado. Ele dizia muito: eu vou comendo pela beira do prato. Como é que tá, Marçal? Estou comendo pela beira do prato, quanto meio esfria, tá? Esse tipo de coisa assim. Uma pessoa muito leal, amigo, sincero, agora filho desencapado. A gente fala filho desencapado porque o filho é igual, né? Armando é igual a ele. Qualquer coisinha que ele não entendesse, ele já fechava a questão. Mas no fundo era um sentimental, um músico extraordinário. Quanto tempo você conviveu com ele? Quando que você conheceu ele? Eu conheci ele em 54, quando eu comecei a estudar música, comecei a frequentar o meio, e depois fui tocar com ele, depois fomos trabalhar com o Chico, já em 82, ficamos de 80 até morrer trabalhando junto todo dia. A gente gravava muito, todo dia tinha gravação. E na gravação, quem era a percussão? Numa, Eliseu e Marçal. Todo dia, era sempre assim. Então eu convivi com ele a vida toda, minha vida de profissional de música, convivi com os três a vida inteira. O Lula também já faleceu, mas o Eliseu está aí, de vez em quando eu faço show, o Eliseu vai comigo. Você falou dessas frases filosóficas, ou também essa coisa de malandragem, né? Que tem uma forma de vivência. Era uma pessoa só, que ao mesmo tempo que era malandro, era considerada pelo Chico um príncipe, e o professor de baile do Chico, eu achei isso em entrevistas. Como é que podia fazer esse quadro? De uma parte malandra e ao mesmo tempo de ser chamado pelo Chico Buarque de príncipe. Mas você reconhece, né? Você vê, o Chico é um cara que tem uma visão fora do comum, uma pessoa muito especial, né? Não é um qualquer. Então ele via tudo isso no Marçal, que realmente era. O Marçal se vestia muito bem, andava sempre alinhado, sempre cheiroso, muito zeloso, muito cuidadoso com as coisas dele. Os instrumentos dele eram tudo acolchoadinho, tudo guardadinho. Então era um príncipe, né? Eu acho que é por aí. Até nas atitudes. Ele era um gentleman, só não podia contrariar ele. Se contrariasse ele, por exemplo, a cuíca dele. Nós íamos daqui para a Alemanha, a cuíca ia no colo dele, ele não deixava ninguém pegar. Não despachava, porque ele dizia: isso aqui é meu Stradivarius. A cuíca? A cuíca era o Stradivarius dele, era o violino Stradivarius dele. Então ele tinha essa coisa. E essa cuíca era uma cuíca comprada ou era cuíca que ele usou a vida inteira? Eu não sei. O Stradivarius dele. Era uma cuíca daquelas antigas, das primeiras, que eram feitas de barrica. E muito bem cuidado, tudo cromado, tudo muito bem. Então era o Stradivarius, não deixava ninguém pegar. Depois ele aposentou essa para que ela ficasse no museu, e ele comprou as mais modernas, tá? Mas ele gostava era dessa, né? A Stradivarius, que era acho que o Armando está com ela. Você falou aí que vocês você toca ainda com o Chico. Como é que vocês chegaram no Chico? E com o olho clínico dele, já sabia que tem que chamar quem? Chamou o mestre Marçal, que é o Papa, né? Ele já tinha essa coisa de chamar o melhor. Se é para chamar, chama o melhor. E eu fui na aba, né? Você que foi na aba? Eu fui na aba, lógico. Eu estou dizendo o valor do Marçal para nós, né? E vocês viajaram juntos? Muito, e só com o Chico foram 20 anos viajando. E como é que ele era? Cara, super organizado, super responsável. Nós íamos viajar, fazíamos um show, amanhã tem que estar lá embaixo, que ele não morava com ninguém, sozinho. No Chico, cada um tem seu apartamento, ele morava comigo. Porque ele dizia que não podia ficar sozinho. Que ele não entendia nada que os caras falavam, que negócio. Eu também não falava inglês, ele nem ele, então tá tudo certo. A gente se fala nós dois.
Ele tem que estar lá embaixo às 7 horas, 15 para as 7 ele estava lá embaixo. Ainda me chamava, dizia, não, vamos, que é para a gente dar exemplo e tal. Era assim. Nós não podemos chegar atrasado, porque aí eu vou olhar para eles e cobrar, né? Você falou também que o Armando, filho dele, é igual a ele. O que isso significa exatamente? É aquele negócio, é igualzinho. Não tem nada igual, é parecido, né? Porque igual não é. Mas o temperamento, a maneira de andar, a maneira de falar, até aquela coisa que o Marcelo tinha de trocar letra, plays, o Armando fala assim também, presta atenção, seu Armando. Já fala menos, que se liga e presta atenção. Mas é igualzinho, eles são um temperamento igual. Inclusive, quando a gente viajava, o Marcelo fazia a queixa dele. Ô, das Neves, meu compadre, Armando tá isso, tá aquilo, Armando tá com mulher não sei aonde, Armando tá... E Armando faz uma confusão danada com o negócio de mulher. Aí quando eles sentava com ele, eu dizia, mas tu já viu que ele é igual a você? Ele falava, é pior que é. É igual a ele. Em todos os pontos de vista. Tanto é que de vez em quando eles batiam de frente. Porque temperamento forte. Se você vê o Armando andando, falando, é igualzinho o Marçal. Eu que convivi com o Marçal 20, 30 anos, eu achei igualzinho. Uma das referências que fizeram para mim sobre o mestre Marçal é a capacidade que ele tinha de conseguir liderar o pessoal da bateria. O que é essa qualidade e como é que isso pode influenciar e fazer ou diferenciar um mestre? Primeiro que ele era um músico respeitado, inclusive eu esqueci de dizer que o Armando é igual a ele até no talento, tocando também. Mas isso é uma qualidade, você tem a liderança, você não impõe, você adquire, né? E ele, como sabia tudo, as pessoas tinham que tomar benção a ele. E daí vinha o respeito, e ele liderava, não liderava porque era valente, liderava porque tinha conhecimento, sabia o que estava dizendo, e os camaradas tinham que ouvir, porque se não ouvisse, tocava errado. Se você tivesse que descrever ele nessa liderança na bateria, quais seriam, assim, os pontos que você destacaria ou que você lembraria? O Marçal tocava todos os instrumentos, então aí o mistério está aí. Você não pode dirigir uma coisa que você não faz. E ele tocava todos os instrumentos, pandeiro, cuíca, surdo, tamborim, ganzá, todos ele tocava. Então daí vem a liderança, né? Porque ele mostrava como é que ele queria. Mas mostrava não era falando, mostrava tocando, fazendo. E isso aí é que é o negócio. Você para dirigir uma bateria, você tem que tocar os instrumentos todos. Não pode você vai dizer que o camarada está errado se você não sabe fazer. Porque tem muitos que é o valente, né? A escola de samba tem muito disso. Bota lá o valente, ele não sabe nada, mas é um valente, todo mundo respeita ele. E o Marçal não, eles respeitavam porque sabia o que estava dizendo. É por aí. Uma das coisas que me falaram sobre o Marçal é que ele tinha um ritmo perfeito. Ele não errava. E isso seria uma coisa que ele levou para a condução das baterias, quando ele era mestre de bateria. Existe uma característica familiar de forma de conduzir uma bateria? Cada um tem a sua, né? Nós não somos iguais, ninguém é igual a ninguém, é parecido, é o que eu estou dizendo. Mas cada um tem a sua maneira de ver as coisas, de conduzir e de saber o que quer. O importante é de saber o que ele quer e transmite para a bateria, pode ter 200, 300, ele sabendo, tendo consciência daquilo que está fazendo, ele transmite. Isso não precisa falar muito, não. Tudo é atitude. Você consegue. O Marçal não queria na escola dele. Na bateria dele ele não queria. Famosa não. Até houve uma polêmica, a Monique Evans, que falou, na minha bateria não. A minha bateria tem que ser uma crula daqui da comunidade. E isso foi na Portela. Na Portela, hein? Há alguns anos atrás. Já tem tempo isso, houve até uma polêmica. Ela acabou dizendo que ele não gostava de mulher, aí mandou a dele, né? Não, ele gosta, mas não é aqui, é lá em casa e tal, aquele papo. E ele sempre foi da Portela? Não, o Marçal era Império Serrano, ele não era portelense. Ele era Império. Ele disse pra mim que era Império, ele saía no Império, que a escola que ele saía tocando tímpano. Mas houve um problema lá, negócio de sapato, que deram um par de sapato. É essa a história que ele me contou. Ele disse pra mim, Daniel, eu não vou mais na tua escola não vou mais no Império não, porque me deram um par de sapato, os dois do pé direito. E eu fui reclamar na hora da roupa. Aí é que eu digo que ele era desencapado. Eu fui reclamar o presidente que eu estava criando o caso.
eu não sou aleijado. Aí, entendeu? A maneira de inovar, vamos ver aí, vamos resolver e tal, né? Mas não, está criando problema, pronto. Foi que fechou questão, ele aí aproveitou o lance e foi para Portela. Mas ele era Império Serrano, a família dele é Império. A família do lado da mulher dele é tudo Império. Ela é sobrinha de Maguila, de prima, de gente do Império. Ele é Império, mas é imperiano. Depois, antes de morrer, ele saiu 3 anos comigo lá. Voltou, quando ele parou de ser diretor de bateria. E aí da Portela foi para Beija-Flor, foi para União da Tijuca, foi para Viradouro. Nossa, eu sei qual é a tua escola, afinal de contas. Né? Mexia com ele. Pô, você não tem bandeira? Aí chamado para Mangueira, eu falei, compadre, não vai que o senhor vai se aborrecer. Porque não aceita, os caras de escola de samba de tradição não aceitam vir gente de fora. E ele virou, e o Marcel virou mestre de bateria, então, só na Portela. Ele, na verdade, ele desfilava no Império. Aí saía no Império tocando tímpano. Ele vinha num carro tocando tímpano, mas foi até capa de disco ele tocando tímpano. Saiu no Império vários anos. Daí ele foi para Portela para ser diretor de bateria, que aí o Natal convidou, né? Para ele sair tocando tímpano lá primeiro, depois é que ele virou diretor. Mas ele foi para Portela para tocar tímpano, porque tinha aquela coisa, aquela rixazinha, né, de Portela com o Império. Então ele saiu de lá, chama vir para cá. Aí ele foi para Portela. É contrariado, não viu contrariar o Armando lá e saiu. Ele sou assim, não pode ser contrariado. Alguma coisa, eu não sei o detalhe o que é, mas eu sei que ele se aborreceu lá e foi embora. Porque ele ia embora, se aborrecesse ele ia embora na hora, largava tudo e ia embora. Mostraram assim. Ele vinha da França aqui de ônibus, por exemplo, se contrariasse ele. Na mesma hora ele arrumava a mala e vinha embora. Ele não tem, não quero saber, eu compro uma passagem, mas eu não fico mais aqui, vou-me embora. Ele era assim. Fala sobre essa parada do Marçal Cantor. Mas Marçal Cantor é um dos melhores cantores que tinha aí de samba. Só não dava oportunidade dele cantar, né? Aí fizeram um disco com as músicas do pai, foi o primeiro que ele fez. E aí não trabalharam o disco, não mostraram, diziam que era antológico, ele tinha uma bronca disso. Depois ele fez outro disco, se eu não me engano, foi na F.A. Vitor, que agora é BMG, né? Ariola. Ele fez um disco lá, também não deram muita bem. Aquela coisa, tudo é falta de oportunidade. Agora, bota o disco dele para ouvir ele cantando, você vai ver que ele canta melhor do que todo mundo que tem aí. E onde que ele cantava? Ele não cantava em lugar nenhum, ele fazia showzinho assim, em comunidade. No morro, não sei o quê, no clubezinho lá no subúrbio, ele cantava assim. Não tinha chance de fazer um show dele, não teve. Não deu montado. Apesar de ter tocado em shows e tudo. Ninguém acredita, ninguém nem acredita que ele cantasse. Não acreditava. Você tem que matar um leão todo dia. Porque ele era, aquele negócio era percussionista. Então ninguém vê ele de outra maneira, só vê ele tocando tamborim, cuíca. É assim, a coisa é assim. Em compensação, tem tanta gente que não canta porcaria nenhuma e tá aí. Vende milhões de cópias. Um disco só, vai vende, né? Explode a música. Tem tudo isso. E ele não tinha chance de cantar. Ele, quando foi para a rádio, foi para tocar. Então, até deixar você dizer que vai cantar, não tinha oportunidade. E nem é como hoje que você vai na tua casa e grava no teu CD Exatamente, é isso aí. As coisas mudaram. Hoje ele seria mais bem conhecido e até, de repente, fazendo show se estivesse vivo aí. Mas não fazia muito pouco. E é o que ele gostava de fazer, cantar. Era o que ele gostava? Ele gostava de cantar, ele gostava de tocar percussão, mas ele adorava cantar, eu sentia isso nele, ele queria cantar, tinha necessidade de cantar. Como você já ouviu ele cantando? Já. É um tremendo cantor. E você lembra alguma coisa do repertório dele, desses shows que ele fazia no repertório dos discos, ele cantava a música do disco dele. Essa música que você estava falando aí, perdão, eu cantava do pai, e cantava do outro CD também que ele gravou, não é que ele canta essa música que eu falei, quais são as 3 palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz, que é a única música dele. Ele com o Mauro Diniz. Cantava essa, ele cantava uma opção de música, meu Deus, eu não lembro assim, que também já faz tempo, claro. Não dá para lembrar. Mas ele cantava de tudo, samba. E tem uma história que o Fernando Faro era o produtor
do disco do Marçal. E aí, quando ele foi entrar no estúdio, que ele olhou, dentro do estúdio estava essa lista dele, e que ele teria saído, ficado do lado de fora, e quando ele volta, ele diz, não, eu saí porque você sabe como é, homem não chora. Isso era uma característica, era uma coisa dele. É verdade, é verdade. Ele entrou no estúdio, o coro dele era Clara Nunes, Chico Buarque e Fagner, todo mundo foi fazer Paulinho da Viola, todos eles foram fazer coro para ele. Aí isso aí choca qualquer um, né? Você, olha, pô, pelo amor de Deus, que é isso, né? Quem sou eu, né? Porque ele não se julgava nada. E aí ele se emocionou, né? Já pensou um coro desse? Todo mundo lá. Estava todo mundo lá. Djavan, todo mundo, todos eles aí, Gil parece que estava, Caetano, estava todo mundo lá para fazer coro para ele. Aí ele se emocionou, né? Ele diz, os melhores são esses, e agora? Esse pessoal do coro foi de surpresa. Os músicos, que eram todos nós lá, que gravávamos com eles sempre. Porque também nós construímos isso, que é o respeito que os colegas têm com a gente tem com os outros. Eu nunca vi Marçal destratar ninguém. Mesmo o fio desencapado. Mesmo o fio, ele saía fora. Na verdade ele empacava, né? Ficava, já fechava a questão, era só ele não entender, né? Não entender a parada qual é, ele já pensou que é aquilo e... Ele discutia, ele era um cara de argumentar? Às vezes. Quando mexia com ele falava assim. Ele falava e reclamava, né? Mas ele reclamava muito comigo, ele não falava muito com as pessoas. Não, tá vendo aí, aqui fulano, não sei o quê, blá, 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 é mesmo, e tinha essas coisas. Mas de agredir os outros, não. Só se fosse um negócio muito, muito violento, mas não tinha isso, não. As pessoas respeitavam ele.